Saindo um pouco dessa questão educacional, que eu já comentei com vocês como que é, né, o atendimento à criança ou adolescente com necessidades educacionais especiais, a gente continua com a legislação e dessa vez eu cito a lei de acessibilidade, né? No Brasil, essa lei, a Lei 10.098, foi promulgada em 19 de dezembro de 2000 e trouxe orientações para a adequação de nossa sociedade às condições de pessoas com necessidades especiais. Essa lei trouxe avanços no que diz respeito à mobilidade do deficiente, adaptação do espaço público e privado e informações sobre o acesso. O objetivo dessa lei é permitir o acesso das pessoas com necessidades especiais ao espaço físico e virtual, às informações e ao conhecimento. Nós devemos lembrar que as necessidades especiais não são só de deficientes, mas idosos, obesos, debilitados e etc., tá? A acessibilidade, portanto, engloba mais que os deficientes e as condições de acesso vão além das adaptações do espaço físico. A partir do decreto 5.296 de 2004, define-se como pessoa portadora de deficiência. Esse decreto trazia esse termo, mas esse termo não é mais usado porque deficiência não é uma coisa que você porta. Você porta uma coisa que você pode deixar em casa, né? E a deficiência não é isso. Então, hoje a gente fala ou a palavra deficiente, né? Pessoa deficiente, ou a pessoa com deficiência, PCD, ou então, no caso da educação, a gente fala o aluno com necessidades educacionais especiais, tá? Mas é uma pessoa com limitação ou incapacidade para desempenho de suas atividades, seja para sempre, né, ou momentaneamente incapacitada. Então, se uma pessoa sofre um acidente, por um certo tempo ela está ali incapacitada ou com certas limitações, ela também é atendida pela lei. Nós temos a deficiência física, né, com todas as suas definições: paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, enfim, todos esses termos técnicos, né? Amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo. Nanismo também é um termo que está em desuso, né? São pessoas de baixa estatura que a gente fala, membros com deformidade congênita ou adquirida, com comprometimento parcial ou permanente. Enfim, a lei define bem, tá? A lei descreve bem, ela está sempre sendo atualizada. Então, quem vai fazer um concurso, quem vai trabalhar com educação especial, quem vai trabalhar com acessibilidade, né, com inclusão social do deficiente, precisa ficar atento à legislação, porque se atualiza principalmente descrições e termos, tá? Então, nós temos a deficiência física, a deficiência auditiva, que é a perda parcial ou total da audição, temporária ou permanente, a deficiência visual, que nós estamos estudando, perda parcial ou total da visão, temporária ou permanente, deficiência mental, que é o comprometimento do funcionamento intelectual, e as pessoas obesas, tá? Então, essas daqui são as deficiências e mais as pessoas obesas que são atendidas, mas caso não esteja aqui, um idoso que esteja ali, por exemplo, com limitações ou incapacitado, ele também é atendido pela lei de acessibilidade, porque a gente também não pode esquecer que nós temos o Estatuto do Idoso também, né? Um estatuto específico, e lá tem algumas definições para prioridade, para adaptações, para adequações do idoso. Então, aqui a gente, falando de deficiência, são essas 4 deficiências mais as pessoas obesas que são atendidas mais diretamente pela lei de acessibilidade no Brasil. Aqui eu vou comentar com vocês agora a lei de inclusão das pessoas com deficiência, tá? Lógico que eu selecionei alguns trechos que estão mais ligados à deficiência visual, que é a que nós estamos focando. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se acessibilidade. O que é? Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, ou ela tem a letra ampliada, no caso da baixa visão, ou ela precisa ter o braille ali para poder ter acesso a esses espaços, e não são só os espaços públicos. Bom, se vocês repararem bem, nós temos sinais de acessibilidade em vários tipos de instituições comerciais, clínicas de saúde. Atualmente, existe uma fiscalização e existe uma documentação que precisa ser atendida para que uma pessoa abra um espaço público, mesmo esse espaço sendo de propriedade privada, um restaurante, um shopping, precisa ter acessibilidade. Nós temos o desenho universal, é uma concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, esse desenho universal, você acessa na internet, tem os padrões lá, né, para você atender a isso. Inclusive, na hora de elaborar uma aula, né, nós temos que atender, eu digo, os professores geralmente tem que atender o desenho universal, né, que é uma aula que ela vai ser acessível para todas as deficiências, mais os transtornos globais de desenvolvimento, né, altas habilidades e superdotação, que são as necessidades educacionais especiais, tá? Voltando aqui, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Aqui mesmo eu falei de tecnologia assistiva para deficiente visual, né? Nós temos materiais, nós temos técnicas de ensino, de alfabetização, de comunicação. As barreiras, tá? Às vezes a gente pensa em barreira, mobilidade, a gente pensa mais no cadeirante, mas não é só ele que encontra barreiras. Imagine uma pessoa cega, né? Quantas barreiras ela também não encontra ali na sua mobilidade. Então, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição. Fruição é a pessoa ter um prazer ali, né? Ela ter um entretenimento. E o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação ou ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, vai ter ali algum tipo de restrição legal, tá? Então, a barreira ela não é só uma barreira física, ela também pode ser uma barreira moral, como, por exemplo, o preconceito. A gente tem um termo que a gente usa atualmente que chama capacitismo, tá, gente? O capacitismo é quando você atua com preconceito em relação a uma pessoa com deficiência, chamando atenção para essa deficiência e, de alguma forma, constrangendo, humilhando ou, pasmem, debochando. Sim, existe quem debocha, né, de deficientes. Isso é ilegal. Nós temos, então, continuando aqui,
A comunicação, que é uma forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas. Então, nós temos a Libras, a língua brasileira de sinais, para quem é surdo, né? A visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, aqui todos atendendo à baixa visão ou a pessoa cega, né? Os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Então, a pessoa com deficiência, ela tem o direito ao acesso à informação, tá? Usando quaisquer desses recursos aqui que eu citei, mas precisa se garantir o direito dela. Então, aqui eu continuo com alguns aspectos importantes da lei de inclusão, né? Olha, as adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos, né, em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Inclusive, a gente tem isso em provas, né, concursos públicos, a adaptabilidade, a acessibilidade necessária para as pessoas com necessidades especiais. A moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, a moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Então, a gente tem programas de incentivo para as casas adaptadas, né? Por exemplo, a pessoa cega com baixa visão, que vai ter ali tudo de forma tátil, não vai ter barreiras que possam prejudicá-la, né, ali na sua mobilidade, causar algum tipo de acidente. O atendente pessoal, pessoa membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, aí, no caso, aquela pessoa é um atendente pessoal, é diferente daquele profissional de apoio mesmo, né? Como a gente tem aqui o profissional de apoio escolar, que é uma pessoa contratada, né, pela instituição escolar, que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e mobilidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, essas pessoas, principalmente quando as crianças são muito pequenas, as crianças cegas ou com baixa visão, essas pessoas são muito necessárias, porque as crianças ainda não adquiriram autonomia, né? E elas precisam muito do apoio escolar, do profissional de apoio escolar, que é o cuidador escolar, né? Cada escola vai chamar de um jeito, mas nós temos aí uma especificação e uma qualificação para esse profissional. Tem o acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, o deficiente, ele tem o direito, né? Inclusive, no caso do cego, o cão-guia, gente, ele pode acompanhar a pessoa cega ou mesmo com baixa visão, em qualquer local. Então, um restaurante, um meio de transporte, ele não pode proibir que o cão entre, né, no local por ser um cão. No caso, ele é um instrumento de locomoção para a pessoa com deficiência. Então, ele tem o direito de entrar junto com a pessoa que ele está acompanhando, tá? É lógico que não é qualquer cão, que é cão-guia, ele precisa ser adestrado. Geralmente se usa o labrador, né? Mas tem, acho que outras raças também que podem exercer, são adestrados em escolas especializadas, né? Tudo tem que ser documentado. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem essa aula aí do professor Vitor Soares, que eu coloquei um vídeo, tá? É bem explicativo e ele vai fazer um apanhado geral dos principais artigos do Estatuto. Aí eu tenho uma informação, né,
que é uma dica direct, que é uma loja de instrumentos, de equipamentos de acessibilidade, né? De materiais de acessibilidade. E eles dizem que existem 3 cores diferentes de bengalas que sinalizam o tipo de deficiência visual. Eu achei isso bastante interessante, porque era uma informação que eu mesma não sabia, mesmo trabalhando com educação especial. A bengala branca é o cego, a baixa visão é a bengala verde e nós temos o surdo cego, que é a bengala vermelha e branca. Então, é uma informação que vocês tendo agora, vocês já podem ficar atentos, né? Para até mesmo para exercer algum tipo de apoio para essa pessoa, caso ela peça, caso ela necessite. Uma última dica, gente, quando vocês vão oferecer os seus serviços para uma pessoa cega, com baixa visão, e ela aceita, por exemplo, que você atravesse a rua com ela ou a conduza, espere que ela pegue no seu braço, não saia pegando a pessoa com deficiência, isso não é legal, tá? Tem que respeitar o espaço pessoal dela. Então, você oferece o braço, você toca o seu braço, o seu cotovelo nela, e ela vai enlaçar o seu braço, o seu antebraço, da maneira que for mais confortável para você conduzi-la, tá? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!